Fala galera, Rodolfo do Decisão de Valor, estamos aqui de novo com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre 5 coisas que você tem que observar ao escolher uma renda fixa, especialmente no momento em que nós estamos vivendo agora de alta taxa de juros. Antes da gente ir para as 5 coisas, deixa aquele like, compartilha, deixa aí as suas notificações ativadas para receber mais vídeos do canal. Isso ajuda a gente, ajuda você também a receber mais informação sobre investimentos. Sem enrolar demais, vamos lá para as 5 coisas. Elas estão aqui na ordem que eu observaria, tá? Bom, a primeira coisa que você tem que avaliar não é necessariamente a taxa. Na realidade, a taxa não é uma das 5 coisas, porque a gente sabe que a taxa vai ser o seu primeiro filtro. O que eu quero dizer com isso? Você não vai olhar todas as opções de renda fixa que tem lá na tua corretora, né? Você vai avaliar aquelas que têm uma taxa interessante, tá bom? Então, como a gente sabe que vai partir desse pressuposto, eu estou falando de outras 5 coisas que não necessariamente a taxa. E olhar só para a taxa é um grande erro, você vai entender depois dessas 5 coisas aí, tá bom? A primeira coisa que você tem que olhar é o tipo da renda fixa que você está escolhendo. Tem primeiro o Tesouro, a gente tem os CDBs, LCIs e LCAs, depois a gente tem os CRIs e CRAs e por último as debêntures. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque é a ordem de risco. Tesouro vai ter sempre o menor risco. Depois, os CDBs, LCIs e LCAs, desde que estejam em instituições cobertas pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Os CDBs está emprestando direto para o banco, a LCI e a LCA, você tem um lastro ali de imobiliário para as LCIs ou um lastro no agronegócio, também são títulos de dívida, mas você ainda tem uma instituição financeira como intermediária, por isso que você consegue ter o Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? Depois a gente tem os CRIs e CRAs, que também estão atrelados ao mercado imobiliário no caso do CRI, ao mercado do agro no caso do CRA, mas nesse caso você está emprestando direto para a securitizadora que montou aquela dívida. Então você não tem a proteção do FGC. E por último as debêntures, que também não tem a proteção do FGC, e eu coloquei ela como a última opção em termos de risco aqui, não é que ela seja necessariamente muito mais arriscada do que o CRI e CRA, tá? Mas ela tende sim a ser um pouco mais arriscada, porque normalmente ela não precisa ter um lastro especificamente, então é uma dívida mais aberta. Agora, dentro de debêntures, tem que tomar cuidado que a gente tem vários tipos também. Então a gente tem debêntures incentivadas, que são livres de imposto de renda, a gente tem debêntures que são amarradas com um propósito específico para infraestrutura, então você sabe o que é que você está financiando de uma forma mais prática ali, tá bom? Mas por ser um pouco mais complexo, ter um pouco mais de risco, eu botei nessa ordem. E por que é a primeira coisa que você tem que olhar? Porque se você for olhar lá no livro do Howard Marks, o mais importante para o investidor, uma das coisas que a gente tem que gerenciar é risco, especialmente num momento como esse. A gente tem taxas tão boas, produtos tão bons, tantas oportunidades no mercado, para que você vai sair correndo risco só para ganhar um pouquinho a mais nas taxas ali? Então é uma coisa que a gente tem sim que observar, tem que tomar esse cuidado e é a primeira coisa que eu olharia, tá bom? E aí, em linha com isso, a segunda coisa que eu olharia é o emissor. Por quê? Porque um CDB do Banco Master, que é um banco pequeno, que tem um alto índice de endividamento, enfim, que é um banco mais arriscado, por assim dizer, não pode ter a mesma taxa do que se você pegar um CDB do Banco BTG, por exemplo, que é uma instituição mais estruturada, né, cujo lastro da instituição é melhor. Então você tem que avaliar sim o emissor. A mesma coisa vale para todos os outros produtos. Então você vai emprestar dinheiro para uma empresa através de uma debênture. Pô, você vai comprar uma debênture de uma Vale, de uma Klabin, de uma empresa centenária, bem estruturada, o nível de risco é diferente do que se você compra uma debênture de uma empresa mais nova, que está num mercado menos estruturado, que tem um risco maior de calote, tá? Então, você tem sim que avaliar muito bem quem são os emissores da dívida que você está comprando, tá? CRIs e CRAs, a grande dificuldade está aí. Por quê? Porque muitos dos emissores de CRIs e CRAs vocês simplesmente não conhecem. É muito difícil de ter qualquer ideia sobre qual é a empresa. Então, às vezes, fica difícil avaliar, tá bom? Não significa que sejam mais arriscados, só significa que são mais difíceis de você chegar a uma conclusão sobre qual o risco que está ali e, se, portanto, se o prêmio que ele está pagando, um outro tipo de renda fixa, como uma LCI, por exemplo, vale a pena. Então, olhamos o tipo, olhamos o emissor. Qual que é a próxima coisa que você deveria olhar? Liquidez. O que eu quero dizer com liquidez? Você vai ver que a maior parte desses investimentos de renda fixa, eles têm um prazo, né? Quando é que eles terminam ali. E por que é que isso é importante?
Porque, de novo, se você está se comprometendo com um título a um período muito longo, você deveria exigir um prêmio um pouco maior. Por quê? Porque por ter mais tempo até o final dele, tem mais chance, maior probabilidade de acontecer algum evento não planejado no meio do caminho. E aí, isso muda o planejamento para aquele teu dinheiro. Tá? Então, se por um lado você pode pensar, pô, mas eu estou travando uma taxa por um período mais longo, legal, mas você está também se arriscando por mais tempo. Então, normalmente quando você olha para liquidez, você tem que levar isso em consideração também. E tem uma outra coisa que tem a ver com liquidez, que é o seu planejamento pessoal. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você está com uma grana parada ali que você vai trocar de carro no começo do ano. Pô, você não pode botar isso num produto que é lá para frente, tá bom? Então você tem que tomar um pouco este cuidado aí. Por quê? Porque na hora de amarrar a sua quantidade de dinheiro, pode ser que o produto que você está escolhendo seja difícil de sair, não tenha um mercado diário ali, ou que as condições de mercado sejam tais que naquele momento você está sofrendo uma marcação a mercado negativa, ou seja, você estaria perdendo dinheiro se você sair daquele título, entendeu? Se você mantiver ela não, mas se você sair do título você vai perder dinheiro de fato. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com a liquidez, com os prazos dos títulos que você está comprando, tá bom? Então, essa é a terceira coisa que a gente está olhando. Depois, uma outra coisa que é importante olhar, né, e que tem que estar um pouco casado ali com prazo e liquidez, é incidência de imposto de renda. As LCIs e LCAs, os CRIs e CRAs, eles normalmente são isentos de imposto de renda. Por que é que isso faz uma grande diferença? Porque, de novo, se você vai sacar esse dinheiro no curto prazo, às vezes você contratar uma LCI, ou um CRI, ou uma LCA, um CRA, que tenha isenção, aquilo te dá uma rentabilidade muito mais alta, especialmente para prazos mais curtos. Porque lembra que a tabela de R ela é regressiva, ela cai com o longo do tempo. Então, se você vai precisar do dinheiro para o final do ano, que foi o exemplo que eu dei, se você contrata um CDB, você vai deixar 20 e poucos por cento, 22,5% de imposto de renda retidos do teu rendimento. Então, você pega às vezes um que tem uma taxa legal, mas na hora que você vai sacar, você vai tomar a mordida do leão. Enquanto se você pegar um produto que é isento de imposto de renda, com aquele produto você vai ter uma rentabilidade líquida, que é o que te interessa, dinheiro no bolso no final das contas, maior. Então esse casamento de prazo com produtos isentos de imposto, eles podem ser sim muito interessantes. Lembra também que as debêntures, a gente tem sim debêntures incentivadas que são isentas de imposto de renda. Então é uma coisa que você tem que considerar também, tá bom? E por último, mas não menos importante, ou talvez um dos mais importantes, o indexador que você está comprando. Por quê? E agora tem tudo a ver com o momento econômico que a gente está vivendo. Se você contrata uma renda fixa Selic nesse momento, pô, no curtinho espaço de tempo ali, legal, porque a Selic está em trajetória de alta e nada indica que se ela for cair até o final do ano, por exemplo, ela vai cair demais. Então, se você está olhando para um prazo curto, pô, você garantir que essa Selic está alta, você tem um indexador legal ali, muito bom. Mas, se você está contratando um produto para 5 anos, o consenso de mercado, a expectativa de mercado, pelo menos por hora, é que a Selic deve cair. Por quê? Porque é extremamente maléfico para a nossa economia a gente ter uma Selic muito alta. Né? Quando a gente tem uma Selic muito alta, ela basicamente trava todo o funcionamento da economia. Para que você vai se arriscar, né, a montar uma empresa, a abrir uma loja, a tomar um puta de um risco para ter uma rentabilidade que se você botar o dinheiro ali e for para a praia jogar bola ali, jogar um beach tennis e tomar uma caipirinha, você vai ter a mesma rentabilidade. Entendeu? Então o dinheiro não circula, ele fica travado, não há investimento na economia real. Então isso tende a ser muito ruim para o país no longo prazo. Ou seja, a expectativa é que as coisas, né, os nossos governantes aí tomem ações para poder, com o tempo, ir baixando essa Selic. Tá? E aí, se você está amarrado numa Selic por um prazo mais longo, você vai ver aquele investimento diminuir a atratividade dele, né, o rendimento que ele está te pagando, enquanto outros investimentos vão travar, de fato, uma rentabilidade maior para a tua carteira. Aí a gente tem os títulos que são os pré-fixados e aqueles que têm uma parte pré-fixada, que são os IPCA+. Nota, para o curto prazo, esses são um pouquinho mais arriscados. Qual é o risco de você perder o dinheiro? Não, o risco tem a ver com aquilo que eu já falei, emissor, tal, se tem FGC ou se não tem. Mas para um mesmo título, se você compra um pré-fixado, um IPCA+, versus um pós-fixado, seja um Selic, um CDI, alguma coisa desse tipo, a grande diferença é que os pré-fixados ou os IPCA+, eles no curto prazo sofrem a tal da marcação a mercado. O que é isso?
Tem um vídeo também que explica um pouco melhor, mas basicamente, se a Selic voltar a subir e você contratou um título pré de 14% agora, embora no longo prazo 14% pareça muito bom, se ela sobe para 15%, naquele momento aquele título ficou desinteressante. Então você vai ter um deságio daquele ticket. Ou seja, se você precisar vender, você perde dinheiro no curto prazo, tá? Então ela é uma oportunidade, você tem que olhar para um horizonte um pouquinho mais longo ali, 1 ano e meio, 2 anos talvez, ou seja, quando as nossas taxas voltarem a se estabilizar ou que você segure isso até o final e aí sim você ganhou lá os seus 14%, você vai ter assim uma rentabilidade muito melhor. Né? Você teve ali talvez um custo de oportunidade, porque a taxa voltou a subir, você poderia ter escolhido um melhor lá na frente, mas você garantiu aquela taxa ali. E qual que é a outra vantagem dele? Se acontece aquilo que a gente falou, né, do governo começar a baixar a taxa ou tomar ações positivas para que o Banco Central possa abaixar essa taxa, né, que é o correto aqui, e você travou uma taxa lá em cima, duas coisas acontecem. Primeiro, você está garantindo uma rentabilidade legal até o final daquele investimento. E a segunda coisa que é super interessante também, no curto prazo, como agora aconteceu o contrário, a Selic está lá em 12, em 10 e 11, né? Vamos imaginar que ela tomasse esse caminho aí ao longo do próximo ano, por exemplo, e você tem uma garantida por 14%, o que acontece? Aquele título ficou super interessante. Logo, ele sofre uma marcação ao mercado positiva. Então, o que isso vai ser interessante para você? Você vai ter um título na mão que você consegue ter uma rentabilidade super alta, você consegue vender ele muitas vezes hoje com um ágil, ou seja, ganhando mais dinheiro do que se você esperasse até o final do vencimento daquele título, né? Proporcionalmente ali em rentabilidade. Então você tem essa marcação ao mercado positiva. Significa que se você tiver outras oportunidades naquele momento, você pode sacar esse dinheiro aqui e usar lá. Enquanto com a Selic, lembra que se ele é um pós-fixado, isso vai acontecer quando a Selic estiver em trajetória de queda ou já caído. Aí você já vai estar tendo uma rentabilidade mais baixa, você vai sair ali sem marcação ao mercado nenhum, tá? Então tem esses prós e contras aí, você precisa avaliar bem o tipo de indexador que você quer usar, combinando aquilo com o período, combinando aquilo com a liquidez, para que ele esteja de acordo com a sua estratégia de investimento. Lembra de olhar sempre muito bem essas 5 coisas. O tipo emissor, qual é o prazo, a liquidez daquele título ali, o imposto de renda e olhar qual é o indexador que você está comprando, tá? Isso é super importante nesse momento, pessoal, porque a gente está, como eu disse, num momento em que cheio de oportunidades ali na renda fixa, em vários lugares. E a gente às vezes se anima demais e começa a contratar títulos que a gente vê a taxa lá em cima. Então a gente vê a taxa em primeiro lugar, vai lá e compra aquele título. E aí muitas vezes você vai ter dor de cabeça lá na frente, porque esse emissor está tendo que se endividar a uma taxa super alta agora e que ele não vai ter capacidade de honrar, então você vai acabar tomando mas tem um FGC, cara, mas vai te dar uma dor de cabeça, tem que ficar correndo atrás, é tempo, fica esse dinheiro travado lá, enfim. Não é o que você quer, você não está querendo isso, né? E a outra coisa que você tem que tomar cuidado é muitas vezes travar, nessa emoção travar para alguma coisa ali no curto prazo, e a taxa sobe mais, você perde dinheiro, você vai precisar sacar aquele dinheiro, se assusta, acontece alguma coisa ali, você toma na cabeça com a marcação do mercado. Então, olhar só para a taxa nesse momento, tem que tomar um sério cuidado ali, tá? Outra coisa que acontece bastante, você pega um CDB que está com uma taxa super legal, mas ele é de 3 meses. Aquela taxa você vai tirar 22,5% de imposto de renda na cabeça ali, serviu para nada uma taxa lá em cima. Às vezes você pegar uma LCI ali que está pagando menos, vai te dar um rendimento muito melhor, tá bom? Então são coisas que você tem que avaliar sempre na hora de escolher os teus investimentos. Galera, espero que vocês tenham gostado, um vídeo um pouquinho mais curto hoje. Se vocês curtiram o vídeo, deixa um like, deixa aquele joinha para a gente saber que o conteúdo foi bom. Se tiver perguntas, comentários, por favor, escreva abaixo. Se puder compartilhar, chamar outras pessoas para assistir a gente aqui também, agradeço demais, pessoal. Abraço e até a próxima.